O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Gente, uma noite linda para os nossos ouvintes. Muito feliz de estar aqui de novo com o Ricardo Pesati e o Rafael Garbuio, meus queridos amigos, e junto com o Andy, que está cuidando de toda a produção e toda a equipe. É um prazer muito grande estar representando aqui o Instituto DIP e numa das partes assim mais queridas desse instituto, que além da formação em psicanálise, se esmera nos diálogos e estudos em psicanálise. Então, por isso que a gente fala aqui que isso aqui é diálogo, não é divã, porque essa é a parte dos diálogos. E nesse aspecto, né, como são conversas muito boas para a gente responder uma pergunta muito interessante, na minha opinião, porque é o que nos traz até aqui, é como você se aguenta. E hoje, para falar como se aguenta, como se trouxe até aqui, a gente tem uma pessoa muito querida que é o Marcelo de Magalhães Ambrósio. E o Ambrósio, assim que eu vou chamá-lo, o Ambrósio é nosso aluno, está fazendo a formação lá no Instituto DIP, é um prazer e uma honra tê-lo conosco. E o Ambrósio tem uma história linda. O Ambrósio, que é geólogo de formação, mas depois foi para o jornalismo. Ambrósio, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Eu que agradeço, imagina, é um prazer enorme sempre estar conversando com vocês aí, podendo partilhar dessa conversa gostosa aí. Bom, vocês ouviram, esse é carioca da gema Da raiz. gema. Definição dele mesmo. Escola. Biscoito Globo. Biscoito. Não como bolacha. Biscoito. Biscoito. Exatamente, Biscoito Globo com mate e limão na praia. É que tem um bocado de tempo que eu tô longe lá, mas a gente não perde o sotaque, né? Ai, meu Deus do céu. Não, de jeito nem tem. É tão legal, é tão bonito. A gente sabe exatamente de onde cada um vem, né? Isso traz tanta coisa de dentro, né? Mas você já tá aqui em São José há alguns anos, né? São José dos Campos, né? Já há 10 anos, vai fazer 11. Vão fazer 11 anos já. Eu sosseguei aqui nessa cidade tranquila. É muito gostoso aí, também gosto muito daí. Mas, Ambrósio, me conta, você começou a contar que você é geólogo de formação e que depois foi para o jornalismo. Conta isso pra gente. Eu achava que eu não queria uma vida de rotina, né? Meu pai queria que eu fizesse direito, porque ele era advogado e tal, mas eu não queria, e eu vi uma vez um vídeo sobre pesquisa de minério na Amazônia, achei interessante, uma vida sem rotina, de conhecer lugares diferentes, e fui para a faculdade, fiz o curso, me formei e fui trabalhar. Onde é que você fez geologia? Desculpa te interromper. Eu vi no FRJ, Não, FRJ, né? Federal do Rio de Janeiro. Sim. Aí eu fui trabalhar, e aí assim, é aquele choque, né, da realidade. Uma coisa é você tá na faculdade, outra coisa é eu começar a trabalhar numa mineração, numa prospecção de ouro, num garimpo isolado no norte do Amapá. Quer dizer, se tem algum lugar onde o Judas perdeu a bota, foi antes disso. Ele perdeu antes de chegar lá onde eu estava, né? Era no meio, literalmente no meio do mato mesmo, e eu fiquei lá um ano praticamente, entre idas e vindas. Mas um trabalho muito difícil, muito sofrido e tal, mas eu sempre gostei de prestar atenção nas pessoas, nas histórias, ouvir, conversar, né? Eu gostava mais de ficar batendo papo do que de ficar escrevendo relatório. O pessoal reclamava na empresa que eu tinha que fazer lá as planilhas de faturamento, de produção, não sei o que lá, e fazia errado, mas a parte que eu descrevia, o que eu fazia, onde que eu lia, com quem eu falava, eu gastava 3 laudas. Aí foi passando o tempo e eu fui depois transferido para outros lugares. No Nordeste eu tive em vários lugares trabalhando também. E fui colecionando essas experiências, né? Aí depois de um tempo, 5 anos trabalhando com isso, eu resolvi fazer jornalismo para ter uma segunda
uma segunda experiência, porque também eu gostava de escrever, e eu queria escrever melhor. E aí acabou que eu comecei no jornalismo muito cedo, antes de me formar, porque eu consegui uma oportunidade para estagiar num jornal, aparecia lá no jornal assim, né, sem eira nem beira, sem letra nem documento, e cheguei e perguntei, olha, eu estou na faculdade aí, já quase no fim, e queria saber se não tem um estágio que eu possa fazer aqui na redação. Não precisa me pagar nada, não, eu só quero ver como é que é o jornalismo de redação mesmo e tal. Aí a editora estava lá, ela olhou para mim e falou, você sabe escrever? Você é alfabetizado? Eu falei, sou. Então me ajuda aqui, porque hoje faltaram 5 repórteres meus. E aí eu me botou lá numa máquina de escrever, me deu um negócio na mão e falei, faz uma matéria aí. E eu comecei. E a partir daí não parei mais. Eu fui para outros jornais e fui entrando para o jornalismo para valer, fui para o Jornal do Brasil, trabalhei no Jornal da Tarde de São Paulo um tempo. Então, assim, fui para a redação, né? Fui para o hard news mesmo. É que depois de um tempo também, o jornalismo ele consome muito, né? E eu era daqueles executivos que eu chegava às 10 horas da manhã para começar o jornal e ia embora quando o jornal estava sendo cuspido na rotativa lá embaixo do prédio, né? Então, aí depois de um tempo, eu acabei migrando de trabalho dentro da comunicação, eu virei consultor de comunicação estratégica e guardei aquele período do jornalismo na vontade de contar histórias, né? E aí, há uns 3 anos atrás, já num processo de aproximação com a filosofia, com as questões aí mais subjetivas da vida, e eu conversando com um editor, ele falou, pô, você tem histórias tão legais do jornal, por que você não escreve, não bota no papel? E eu tinha escrito muita coisa. Eu sempre escrevi, desde garoto, sempre escrevi, mas nunca publiquei nada, tudo guardado, tudo... E aí, até o meu período na Amazônia, eu coloquei num diário, então, assim, algo que eu pretendo depois, um dia, publicar também. E aí nasceu a proposta do primeiro livro, que é um livro de contos ambientado no jornal. Origo. Origo. Ah, em latim. É isso aí. É origem em latim, é o nome de um dos contos. Deixa eu falar para a galera que está ouvindo, para o povo que está ouvindo, é da editora Illuminari, ele publicou em 2022, né, Ambrósio? Conta desse seu Origo, porque foi a origem dos seus livros, o primeiro, né, justo. É, exatamente. Esse foi assim, o primeiro foi quando eu resolvi mesmo fazer, não, agora eu tenho que publicar, e é uma coisa que eu acalentava há muito tempo. O Origo é uma coletânea de contos inspirados num conto da Virginia Woolf. Ela tem um conto chamado A Marca na Parede, em que ela fica sentada na sala olhando para um ponto na parede da casa dela e começa a fazer um fluxo de consciência, imaginando tudo que está em volta daquela situação, daquele ponto na parede, tá? E vai criando toda uma história ali para isso. Depois de você lê aquilo tudo e tal, entra alguém e fala assim, olha que legal, temos um besouro na parede. Então, tudo que ela não pensou era que aquilo ponto era um besouro, né? Então eu tinha uma coleção de histórias insólitas que eu colecionei no meu tempo de jornal e que eu falei, se eu ficcionar isso aqui, vai ficar legal, porque eu não posso contar essas histórias com o nome das pessoas. E tem coisa muito bizarra, assim, né? Então, o Jornal do Brasil é um ícone do jornalismo brasileiro, né? Na ficção, eu encontrei uma forma de poder relatar essas coisas sem inferir susceptibilidades e sem perder o insólito dos fatos, né? Então, tem muitas histórias que são algo que assim, só aconteceria num jornal como o Jornal do Brasil, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é a edição do dia seguinte do AI-5, que os censores estavam na redação. Isso é uma história que eu ouvi lá e que era contada na redação e tal. Era um patrimônio do jornal esse fato. E os censores estavam no jornal e tal, e todo o jornal passava pelos censores e a primeira página também. E ela tinha alguns revisores. E tinha um revisor que tinha uma função que era colocar no alto da primeira página, num cantinho, uma miniatura de previsão do tempo. O JB tinha essa inovação na capa. Você olhar o cantinho assim, tinha um quadrinho com uma pequena previsão do tempo em cima de um classificado na primeira página. E ele pegou, esse revisor, redator, ele pegou e colocou lá tempos escuros, sombrios, sujeitos a chuvas e trovoadas sem perspectiva. E aquilo passou. Então, assim, a capa do jornal era o decreto do AI-5.
foi a ordem da censura, publicar o decreto na íntegra. Mas o ato de subversão do Bira, que é o nome dele, foi colocar essa previsão do tempo no alto da primeira página. Então, a história não pode retroagir, né? O jornal saiu, foi distribuído, foi lido, e só no dia seguinte, bastante tempo depois, é que os censores perceberam que o jornal estava fazendo uma ironia com a cara deles. Então, assim, aí a pressão em cima da redação do JB, que já não era pequena, ficou muito maior, né? E esse revisor, ele sofreu muito por conta disso. Ele trabalhou comigo muitos anos depois e ele vivia isolado, ele só ia do trabalho para esse lugar. Ele morava dentro de um barco velho, caindo aos pedaços, na Marina da Urca, no quadrado da Urca ali. Era um barquinho que, se você olhasse, fala assim, não, esse aí já afundou, era a casa dele. Porque ele não conseguia, ele tinha medo, ele tinha sido preso, então ele tinha problemas, ele ficou com problemas psicológicos, assim, bastante aguçados, né? Então eu tenho um conto que eu conto essa história sob a perspectiva dele, né? Sob a ótica dele. Não o identifiquei, mas eu conto sob a ótica dele pelo que ele me contou. O que que era viver desse jeito e tal, dentro de um barquinho ali. Mas tem coisas de humor também, humor negro. Dia que alguém encontrou um cadáver no estacionamento do jornal, por exemplo. Então é um fato insólito, eu era o chefe da redação, e aí como é que ia ser? Porque morte no JB, não sei, ia virar um escândalo, mas a gente cobriu lá e tal, e eu criei um conto para contar o que tinha acontecido nesse crime aí, porque era uma pessoa sem identificação e tal, só sabia, pelo que o perito falou para mim, que foi um crime passional, e aí a partir daí eu construí uma história de Nelson Rodrigues ali em cima do caso, entendeu? E aí a gente vê que a vida imita a arte, né? Não tem nem como pensar diferente, porque realmente a gente vai percebendo, né, essa nossa necessidade de trazer a vida para fora, né? Nessa sua criação toda desse livro de contos. Agora, você estava falando da ditadura militar. Eu queria que você me falasse como é que foi sua vida como jornalista nessa época. Eu comecei no jornalismo já tarde, né, 1988. Então já não era mais aquele período de ditadura. Eu peguei o período de ditadura, assim, porque eu me lembro de situações no Rio em que isso era muito presente, esse medo era muito presente. Na escola, por exemplo, havia uma vigilância permanente sobre se a gente se organizava dentro da escola para pedir melhorias na cantina, sabe? Coisas assim. Tudo era um motivo para um ato de repressão. Tinha a questão da censura aos livros, né? De certos livros que não podiam ser lidos, certas músicas que não podiam ser ouvidas, né? Eu lembro que eu estava em Brasília uma vez, na casa de uns primos, e eles fizeram uma reunião porque alguém tinha conseguido uma cópia, um compacto, de uma música do Gonzaguinha chamada Comportamento Geral, que o verso fala, né? Você merece, tudo vai bem, tudo vai mal. Como é que é? Não, seu Zé, como será no seu carnaval? Você vai ganhar um fuscão no juízo de final, se for bem comportado e tal. Então, a gente se reuniu para ouvir, né? E ouvimos, assim, num ambiente que luz apagada, né? Se não podia algum vizinho denunciar. Mas, assim, acho que o mais próximo que a ditadura mesmo chegou da minha vida foi um episódio em que um primo do meu pai, que era secundarista do Pedro II, e ele tinha uma relação lá com um grupo armado, não sei se o MR8, um grupo que era no Rio. A gente não sabia de nada e tal, nem conhecia ele, um primo de segundo grau. E eles foram roubar uma arma de um sentinela do quartel da Polícia Militar na zona norte do Rio. E aí, na hora de fugir, o cara que roubou a arma entrou no banco de trás, deixou a arma cair no chão. E a arma disparou e esse tiro matou o primo do meu pai. E ele foi deixado lá no carro e eles fugiram apavorados e tal. Foi quando a família descobriu que ele tinha ligação com Com a luta armada. com a luta armada. Pois é. Aí o meu pai, advogado, foi acionado pela prima dele, para fazer a questão do médico legal, do enterro, enfim. E aí ele fez isso tudo e tal. Tempos depois, ele trabalhava no Banco Português do Brasil, que depois virou Banco Itaú, e aí ele foi convocado, na época era Banco Português, foi convocado para prestar depoimento no DOPS, da Rua da Relação. E ele
muito apavorado, né, mas advogado, e falou: eu tenho a minha garantia constitucional aqui, eu vou lá. E chegou lá, o interrogador pediu que ele olhasse, não sei se vocês todos viram, devem ter visto o Ainda Estou Aqui. Uhum. Não tem aquela questão do álbum de fotos, dos álbuns de fotos ali? Sim. Então, aí ele pediu que olhasse umas fotos do enterro, do velório e do enterro do primo dele. E ele teria que identificar essas pessoas nas fotos ali. Ele falou: olha, eu mal conhecia, eu sou amigo mais da irmã dele, eu não sabia nem que ele era, não tinha nenhum contato com ele, nada. Eu só ajudei porque é advogado e a família não tinha ninguém para providenciar. Não, mas se eu tava lá, se eu tenho que identificar todo mundo, mas eu não sei, não sei o que lá e tal. Não, olha aí com calma, não sei o que, eu vou passar mais umas fotos pro senhor ver. Não, mas eu não sei, não sei o que lá e tal. Aí ele passou uma foto, colocou uma foto do meu pai rezando. Ele todos os dias saltava do ônibus, entrava na igreja São José, que tem ali no centro do Rio, rezava e depois ia trabalhar. Ele era muito católico. E aí uma foto dele rezando na igreja. Aí ele já assustou, né? Aí eu falei: a gente acompanha, todo mundo que interessa nos acompanha. Por isso que eu tô pedindo pro senhor me ajudar, né? Porque não temos nada contra o senhor, mas é aquele negócio, né? A gente não sabe com quem o senhor convive, não sei o que lá, mas eu não sei, não conheço, não sei o que, bababá, tal, não sei o que, papo vai. E aí ele falava: tem mais umas fotos aqui. Aí ele foi e mostrou uma foto minha, saindo da escola. Eu estudava num colégio no Catete, no Zacari, e estava saindo, e tem uma porta com uma escadaria que dá para a rua. Então a pessoa que estava lá me fotografou saindo de uniforme e tal. Eu devia ter na época ali 12 anos, mais ou menos. E ele viu aquela foto e ficou estarrecido, né? E aí falou que não ia falar mais nada, que aquilo era um absurdo. E aí foi embora. O cara disse que podia ir embora e tal, ele foi embora. Então, eu só soube disso muitos anos depois. Muitos anos. Ele só me falou disso uma vez, nunca mais ele tocou nesse assunto, porque ele era uma pessoa que ainda tinha uma certa crença na necessidade da revolução para pessoa classe média ali e tal, né? Do golpe militar de 64. Exatamente. É. Ele pensava nisso como revolução, né? E eu tratava como golpe, né? E aquilo bateu assim um desgosto absurdo nele, e ele nunca mais tocou nesse assunto. Quando eu vi o filme, eu ainda estou aqui, que eu vi a questão das fotos, né? Você imaginou o que o seu pai sentiu, né? Eu suei frio no cinema, assim, porque Mas veja a importância da arte, né? O filme suscitou esse, não mais suscitou, não, explicou talvez pra você algumas coisas, né? pois é, ainda não tive aula de trauma, né? Já, já, Ambrosio. Pois é, já já vou chegar. Quando chegar lá, eu acho que eu vou me sentir um pouquinho melhor, entendeu? O filme descarregou essa carga de energia. Essa angústia que você carregava e que você nem Nem sabia o sabia do tamanho tamanho dela. Quer dela. dizer, o quantum de afeto que estava nessa representação aí, né? Exatamente. Sabe, Ambrosio, você tá. O Rafa falou uma coisa muito linda, né? Como é que a arte, que é a quarta pata, que eu sempre brinco, né? Que tem o tripé psicanalítico e a quarta pata do tripé é a arte. E aí como é que você se aguenta, né? Escrevendo, lidando com a arte. Você foi ao cinema e pôde lidar com um conteúdo que você nem sabia que era tão forte assim para você. Exatamente. Mas Quando você viu aquilo tudo, porque uma coisa é ver no cinema, a outra é ter vivido, e você, de alguma maneira, viveu, né? foi por conta desse tipo de experiência, ainda não, assim, vamos dizer assim, propositada, né? Proposital. Eu já estava envolvido em estudo de filosofia, né? Tal. E aí eu resolvi partir para a escrita, tive a ideia de partir para a escrita do segundo livro, que é o romance. E é fantástico. Esse desse eu posso falar, é fenomenal. Que é o livro dos 100 anos. Esse aí você... Eu tive o privilégio de ler e recebi um de presente. Aliás, eu gostaria de pedir, Andy, na descrição do nosso podcast, eu gostaria que colocasse os links para que as pessoas pudessem comprar os livros do Ambrósio. E o Andy faz isso para a gente quando for fazer a edição e tudo. O Origo só tem edição no Kindle, na digital, na Amazon, né? Excelente. Você põe, por favor, porque eu vou lá, que inclusive eu leio no Os Kindle. outros estão ainda apenas no site da editora, os outros dois. Mas eu vou pedir para a editora fazer versão em Kindle também, porque eu queria popularizar mais. Por favor, inclusive por causa de mim que tenho baixa visão para ler em papel, eu prefiro ler no Kindle. Pois é. Nossa, eu vou adorar, Ambrósio. Mas me conta para todo mundo sobre esse livro maravilhoso que é o livro dos 100 anos. É de uma sensibilidade, é muito
bonito esse livro, Ambrósio. Esse aí eu chamo dos meus velhinhos, né? No Jornal do Brasil, em 2001, eu recebi a missão do editor-chefe, na época, de produzir um caderno especial com 100 brasileiros de 100 anos, de todas as partes do país, para eles contarem como que eles viram o século XX passar. Então, eu fiz um projeto junto à Sociedade Brasileira de Geriatria. A gente montou um modelo de entrevistas que os médicos fariam para poder ajudar nessa filtragem, porque tinham que ser depoimentos lúcidos. E nós conseguimos, em janeiro, acho que foi janeiro de 2001, nós publicamos esse caderno. O jornal estava fraco, não tinha muita tiragem, então muita gente não viu. O tempo passou, eu arrumando a casa, uns 2 anos atrás, 3 anos, achei um exemplar desse caderno, chamava-se Testemunhos. E aí eu fui ler. E aí, na leitura, eu vi que essas histórias que haviam ali, que eu tinha editado pelo critério fotográfico, pela melhor história e tal, na composição das matérias ali, elas se falavam, e esses personagens não se conheceram. Então, mergulhar numa ficção ali com eles, já que eles me acompanharam esse tempo todo, foi uma forma de resgatar a história deles e colocar num ambiente comum, onde eles pudessem trocar essas histórias entre si, né? Já que eu os reuni no papel, mas não consegui fazer isso pessoalmente, eu criei essa ficção para colocá-los todos juntos e aí eles trocarem o chumbo trocado ali, né? Então, o Lampião, por exemplo, é um personagem que aparece para vários deles ali e que eles não conversavam sobre isso, né? E tinham visões diferentes de quem foi Lampião. Então, eu coloquei junto no livro e aí eles puderam discutir, né? É um livro, assim, que eu acho que ele é um livro tocante, né? Um livro que eu mergulhava tão fundo para escrever, assim, nos personagens, que quando voltava, eu precisava de um tempo para não sentir dor, sabe, assim, de você sair daquele papel. Essa experiência acabou me levando a repetir esse processo, né? Por isso eu busquei a Deep, porque eu falei, gente, é maravilhoso você poder usar a criação e a arte com esse nível de afeto, de energia que você coloca nas palavras, né? As palavras têm força, têm peso, têm vida, né? E isso fez com que eu conseguisse produzir um romance, conseguisse continuar pensando dessa forma. O estudo na Deep me instrumentalizou para conseguir repetir essa experiência. Tanto é que eu voltei e acabei de soltar o 3º livro agora, Isso, vamos falar dele. esse mês. Pesadelos Casuais. Então tá no forno, tá saindo, né? Não, já saiu, já está disponível já na editora lá. Saiu este mês de novembro, não foi em novembro? Não, já estamos no 1º dia de dezembro, tem razão. Meados de novembro, saiu meados Eu de lembro. novembro. É um livro sobre Copacabana, quer dizer, completamente diferente dos outros 2, né? Também é de contos, né? Editora Arnauta também. O segundo Isso. o livro dos 100 anos também é da editora Arnauta. Pesadelos Casuais também da editora Arnauta. É da editora Arnauta. Ele é um livro mais curtinho, mas ele é um livro de histórias distópicas de uma Copacabana que você não vê, né? Porque se você tá num dia ensolarado, Copacabana é uma maravilha, né? E assim, eu conheci também um bairro que quando chove, é um bairro que foi durante um tempo na minha adolescência ali, eu aprendia na escola, na aula de geografia, que Copacabana era a 2ª maior densidade demográfica do mundo, na época ali, eram 6, eu nunca esqueci desse dado, 6 pessoas por metro quadrado. Aí eu falava assim, gente, mas onde está esse povo todo? Né? Aí a gente começa a vivenciar o bairro, né? Conhecer o bairro, andar e encontrar os lugares, os cantos, as especificidades ali. Até hoje é um bairro muito, muito atraente. E aí você começa a entender, né? Como é que funcionava essa dinâmica. Então é um livro que ele não é temporal, ele não é cronológico, né? Os contos podem ser de qualquer época. Tem uma inspiração muito forte, porque na época que eu comecei a escrever, ele é um livro que foi iniciado em 1987 e terminado esse ano, né? Então, assim, ele ficou ali, vai e vem e tal, aí tive uma ideia, fui lá e escrevi. Quando eu estava na revisão, eu tive mais uma ideia, alterei de novo.
Então, a minha inspiração foi um pouco Blade Runner, o filme Blade Runner, a primeira versão do Blade Runner, que é passado naquela cidade escura, chuvosa ali, naquele ambiente. E era um lugar que eu via, né, que a Copacabana tem o apelo da praia, daquelas pedras com aqueles desenhos, das pedras portuguesas e tal, mas você tem ali uns pesadelos urbanísticos, sabe, assim, uns prédios que você vê que a pessoa mora num apartamento no bloco 8, no primeiro andar, onde ela não pega sol nunca, porque o sol o apartamento dá para um tubo, né, essas coisas assim, né, que Sombrias, como você disse. de uma urbanização desenfreada, que isso aconteceu realmente, né? Então, isso gerou, assim, umas situações que eu capturei e guardei, né? Capturei e guardei, e aí fui aos poucos também ficcionando. Com essa ideia de fazer um mergulho na psique dos personagens, assim, tal, eu também reescrevi o livro mais de uma vez, mas dessa vez eu reescrevi ele todo esse ano, com esse olhar também, né? Então, é um livro de percepção bem diferente dos outros. Não é uma crônica, mas são contos com um estilo, eu chamo de Copacabana Noir. Fantástico. Aliás, dava outro título lindo, não dava, meninos? O lado B, né? O lado B de É. Copacabana. Eu vou gostar bastante desse livro, porque Copacabana, para mim, é isso também, Ambrosio. Porque minha experiência com Copacabana, durante um certo tempo, eu trabalhei num banco aí no Rio, quer dizer, era em São Paulo, mas eu ia para o Rio toda semana, e passava quase a semana toda no Rio, morando em Copacabana, mas só à noite, né? Porque o dia inteiro eu ficava lá dando expediente lá no banco. No banco. E à noite eu ia para Copacabana e só via a Copacabana à noite. Isso foi durante um bom tempo. Tem essa coisa no ar dela mesmo, da noite, né? O Cervantes. Que é uma coisa diferente. Você deve ter ido no Cervantes de madrugada. Sim. Talvez se ficou com dor de cabeça, foi comprar remédio na farmácia, que tinha aquele cara com os colares. Não sei se você conheceu. Sim. Na Vida Prado Júnior. Sim, pra você ter ideia, eu morava no Meridian. Eu ficava no Meridian. Em frente ali, do outro lado da rua. Do outro rua ali. Então, você tava no Buchincho. Tava no Buchincho ali, Barbarella. Eu passava a semana inteira no Meridian e depois trabalhava ali. E essa Copacabana no ar é muito diferente, né? Dessa Copacabana que a gente vê durante o dia. Sim. É outra coisa. Exatamente. É completamente diferente. Eu digo sempre, né, que o inverno e o outono e o verão e a primavera, eles trazem lados muito diferentes das coisas. Eles suscitam coisas pra gente que são diferentes. E assim como o dia e a noite. E Copacabana, ela é densa tanto durante o dia quanto durante a noite, né, Ambrosio? Cada um viveu isso também. Que coisa bonita, né, de vocês poderem dividir aí essa... Você tem o Beco das Garrafas, com bossa nova, jazz ali, né? E você tinha os Inferninhos, você tinha Mariozinho, que é aquela boate lá no Posto 6, que só tocava música alternativa, né? Eu frequentava o bairro também numa época, quando eu comecei, que a gente ia para lá, porque não tinha outro lugar que concentrasse muitos bares que ficassem abertos até tarde. Só em Copacabana mesmo. E era Prado Júnior ou Galeria Lasca, era no Posto 6, mas lá era mais barra pesada. Só não era pior porque a delegacia era em frente, então... Dava uma maneirada, né? Dava para ir dava para você chegar lá e tomar uma cerveja às 3 horas da manhã e sossegado ali. Mas é que quando eu comecei a frequentar, a gente ia para Copacabana e parava os ônibus meia-noite. E aí ficava lá, e você não tinha para onde... Eu morava em Laranjeiras, sempre morei em Laranjeiras, então eu tinha que pegar um ônibus e eu não tinha onde para voltar para casa. Então eu falei, vou ficar aqui. Eu ficava indo, andando, encontrava um amigo aqui, ia, estamos numa festa não sei aonde, vai para lá na festa e tal, para num bar aqui, vai, sei que lá. E quando dava 4h30 da manhã, o primeiro ônibus passava. Aí ele vinha recolhendo pela Barata RB, pela Nossa Senhora de Copacabana, recolhendo todo mundo saindo das festas. Então, eu encontrava pessoas, às vezes, no início da noite, depois encontrava de noite no ônibus, porque só tinha aquele, né? Então a gente ficava esperando no ponto, entrava e a festa continuava dentro do ônibus. Tudo de bom, né? Entendeu? E quer dizer, e você traz uma história
muito gostosa. Quando você está contando, a sensação que eu tenho é que você é um bom contador e um bom escritor, Mas Ambrósio. sabe o que que eu penso, Selma? Eu fico imaginando como que essa Copacabana mudou na cabeça do Ambrósio, porque foi mais de 30... E você falou uma coisa que eu achei fenomenal. Você reescreveu o livro. Não tem nada mais complexo do que reescrever um livro, né? Quando eu escrevia, Você deve ter... Essa Copacabana deve ter mudado na sua cabeça desses 30 e poucos anos muitas vezes, né? sim, não tinha celular, não tinha internet, né? Tinha jornal de papel, então uma das coisas que você via em Copacabana de madrugada era o pessoal montando o jornal que ia ser distribuído para as pessoas em casa. O jornal era mandado em pacotes, e eu encontrava o pessoal do jornal depois na Prado Júnior montando o jornal que eu tinha acabado de fechar. Entendeu? Então, assim, eu ia ver lá como é que tinha ficado. Então. Nessa época você via essas coisas na madrugada, né? Então, o que eu atualizei foi pesquisar, foi olhar para ver se o texto ele tinha perdido viço, né, de vitalidade por conta do tempo, por conta de não ter essas questões tecnológicas da atualidade. Não achei que tivesse modificado, porque isso não está no centro ali da narrativa. Faz parte, mas não é o foco dos contos, né? O foco dos contos é realmente a sombra, né? É o que você não vê, o que está ali a marquise escura no dia de chuva, sabe? A galeria que você entra lá, tem um monte de loja fechada, tem um monte de história, assim, E sabe? o jornal, justamente com toda essa censura na época da ditadura militar, tinha esse outro lado que ninguém via também, né? O Jornal do Brasil tinha essa aura. Um dos motivos de eu querer fazer jornalismo também foi trabalhar num veículo onde eu pudesse contar as histórias como elas aconteciam. Então, eu me lembro de uma ocasião, antes de eu entrar na faculdade de jornalismo, antes de eu me formar como geólogo, teve o atentado do Rio Centro. E eu lembro que a apuração do Jornal do Brasil, depois eu conheci o repórter que fez, ele virou editor-chefe, me chefiou, inclusive. Ele era um psiquiatra e era editor-chefe do JB. Então, ele fez a cobertura do negócio do Rio Centro com conhecimentos da medicina forense, medicina legal, né? E ele desafiou abertamente a censura dos militares na época, e o jornal foi muito pressionado por conta disso, porque ele colocou lá a versão, a perícia, desmentindo a perícia, o laudo paralelo que foi feito pelos militares, enfim. Eu falava, gente, isso aqui essa coragem de escrever a história que me faz ter vontade de ser contador de história, mas de contar para as pessoas algo que seja verdadeiro, né? Não, é um pouco de ideologia, assim, de ir para o jornalismo com aquela ideia. Eu quero contar a história como ela aconteceu, né? Nessa época eu acompanhava pelo Pasquim, Ah, porque era um que eu achava que era menos. sim. Apesar de toda a bagunça deles, eles eram mais Mas eles eram independentes, eles foram empastelados várias independentes. vezes, assim. É que o Jornal do Brasil tinha um peso institucional que dava medo nos caras. E um patrimônio, né? Clarice Lispector Nossa. escreveu no Jornal do Brasil, né? Acho que assim, pegar os maiores nomes do século XX passaram. Drummond, Drummond, exatamente. Carlos Drummond de Andrade, Antônio É impressionante Calado. a importância desse jornal na história do século XX brasileiro. Exatamente. Acho que o Nelson Rodrigues também, né? O Nelson, acho que sim. A coluna dele, eu acho que era do Globo, A famosa era do Globo, que era A Sombra das Chuteiras Imortais. Que virou aquele livro dele espetacular, que é uma das melhores coisas que eu já vi, né? A história do Rei Pelé, pela primeira vez, foi ele que chamou na coluna dele, né? Muita gente passou lá, assim, era uma redação de nomes muito, muito fortes, assim, né? Então, eu ainda consegui pegar o final desse processo, porque quando eu saí, eu fiquei 16 anos no jornal. Poxa. Quando eu saí 3 meses antes dele parar de circular em papel, que é só no digital. Eu considerei que meu ciclo já estava fechado, eu entrei como estagiário e saí como diretor de redação, tinha feito tudo que tinha que fazer lá dentro, e eu achava que o processo eu que teria conduzido de outra forma, mas era direito do acionista lá fazer o que ele queria, O que né? tinha que ser feito, né? Assim, eu sempre fui pragmático em relação a isso, porque quando a gente vai para ser executivo do jornal, né, o objetivo é você manter os seus leitores, ampliar a sua quantidade de leitores também. A gente estava com leitores que envelheciam junto com o jornal, e a gente queria trazer mais gente nova e tal. Então, meu objetivo era de equilibrar isso. Putz, isso é uma pergunta que eu queria fazer há muito tempo para alguém que tivesse vivido isso, Ambrósio, que privilégio poder te fazer isso agora. Como é que foi para você ver essa transformação
toda na imprensa escrita, nos jornais, num jornal importantíssimo como esse, ele ir decaindo, né? Ele ir desaparecendo. O que foi isso pra você? Olha, eu acho que assim, ainda está em curso, né? Eu acho que a gente hoje vive uma distopia cognitiva aí, que é você ter algo que não tinha no meu tempo, né? Quando eu comecei no jornalismo, eu trabalhava com máquina de escrever mecânica. Lisete. Eu ia para as coletivas, Hamilton. levava a minha portátilzinha para as coletivas, Hermes Baby. Tem a minha máquina ainda aqui. Guardo ela, inclusive, com o maior carinho. E assim, isso foi mudando o computador primeiro na redação, depois os computadores foram ficando mais potentes, melhores, menores e tal, foram modificando. E para mim, assim, essa revolução, ela era uma coisa um pouco inevitável, sabe assim. O problema é como que as pessoas percebiam isso em relação ao jornal. Jornais hoje, em papel, eles são um exercício de resiliência que só resiste porque, se você deixar de circular em papel, você perde acesso a certas verbas publicitárias aí de públicas que exigem circulação paga impressa. Então, os jornais mantêm escritórios em Brasília para caracterizar com a publicação nacional, tem essa questão dessas publicações assim. Mas assim, todo mundo passou a poder contar a sua história. A gente tinha antes o monopólio da versão. Eu ficava esperando o jornal sair no dia seguinte para que o Jornal do Brasil me dissesse aquele laudo do Rio Centro é mentiroso, porque o cara foi lá, o cara sabia, ele escreveu. Então, hoje em dia, o monopólio de versão não existe, e aí, como você tem a questão do que é fake se misturando com o que é real, o real vira uma coisa difusa, né? Então, hoje em dia, você ler uma notícia é algo muito mais trabalhoso, pelo menos para mim, e tenho essa implicação, assim, desse processo, porque eu leio. Aí, se tem alguma coisa que eu acho estranha, eu vou procurar a origem daquele, não é a fonte, que a fonte eu sei, mas a origem, onde que pode estar a origem daquela informação? Aí eu vou lá saber, de repente uma pessoa trocou uma palavra lá no texto, Virou outra coisa. vira um problemão, vira um problemão. Então, assim, eu testemunhei, vamos dizer assim, esse processo, né? Hoje já tem bastante tempo, desde 2010 que eu estou nessa área de comunicação estratégica, então eu não lido com esse dia a dia, né? Mas eu lido como leitor, como interessado, gosto de encontrar boas histórias de jornalismo para ler, assim, como tem algumas coisas legais para acompanhar, assim, é preciso muita atenção no que você seleciona como conteúdo, no que você coloca uma identificação de verdade ali. E eu evito também influenciar, né? Porque eu acho que a influência é uma coisa complexa hoje em dia, porque ela depende muito do que o outro está esperando dentro da bolha onde ele vive, né? Nós ficamos segregados hoje em bolhas, e essa perspectiva move a comunicação de uma maneira que empobrece, mas não tem muito, eu não vejo muito espaço, assim, eu não consigo conviver muito no meu círculo, assim, com pessoas que têm um pensamento não oposto ao meu, diferente do meu, mas um pensamento que procura anular o meu. Algum tipo de pensamento irracional, né? O fascismo, por exemplo, Extremista, né? é extremista. Ele é caracterizado pela irracionalidade. É muito interessante isso que você está trazendo, né? É difícil de lidar com isso mesmo, Ambrósio. É muito difícil. O racional é duvidoso, Uhum. né? O racional é duvidoso, porque se tem gente que acredita que a Terra é plana, Pois é. que argumentos acadêmicos nessa linha são aceitos, então, assim, a verdade daquela pessoa está estabelecida de uma maneira tal que ela não está apenas ali para ser uma forma diferente de enxergar o mundo. Ela está ali para ser a forma que a pessoa acha que tem que ser. Todos têm que enxergar o mundo daquele jeito. Eu acho que é mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, vem através de uma narrativa que molda um comportamento, vários comportamentos, né? Meio quase como seita, né? Porque é o que não é um comportamento linear, né? Então, hoje eu tô acompanhando assim de longe, tem uma droga de emagrecimento famosa, que ainda
ao meu ver, tem pouco tempo, né? Não vou ser contra, a favor, mas tenho minhas restrições pelo fato de ser muito novo e tá todo mundo tomando. E assim, em grande parte, aquele povo que é anti-vacina porque não acredita que uma vacina Uhum. possa ser desenvolvida tão rápido. Eu falo, pô, os caras têm medo de tomar Eu vacina, mas tô entendo que o negócio. sentindo agora de remédio para emagrecer. Eles têm que decidir, né? Eu acho, É, eu me divirto, né, olhando isso e fico pensando, não é nem de racional se é verdade ou é, não, é que Não não faz. faz sentido, né, é. não tem lógica, né, se entupir de remédio para emagrecer e depois ser contra a vacina. Se você for falar com ele vai ver que tem lógica. É. Tá, o problema Ah, é mas no esse. meu corpo não pode entrar nada. Me explique. A lógica é Me explique, diferente. né, é bem terra plana, Eu né. costumo pensar assim, a gente encara o duplo sentido, mas o sem sentido não dá pra encarar, né? Boa, Rafa, Isso, adorei. exatamente, boa. Amei, Rafael. Excelente, é isso mesmo. O duplo São sentido até bons, né? faz parte, é importante, é importante. Agora, o sem sentido, o sem noção não dá, né, Rafa? Ah, eu pulo fora. Pois é, É o SQN, sem qualquer Sem noção. qualquer Isso. noção, é isso. sem qualquer Agora, noção, Ambrósio, eu queria falar do seu talvez quarto livro, que tem origem nas suas malárias. Queria que você contasse isso, porque eu estou curiosíssima para saber mais. Contextualiza, porque eu vi quando você É, mandou uma aquelas perguntas a seu respeito. Nossa, aí eu já fiquei é, coçando, né, Ambrósio? Conta a história da malária, porque onde é que você pegou isso, quando, como? eu fui trabalhar nesse lugar no norte do Amapá, Sim. e recém-formado, e quando cheguei lá, eu estava esperando ser. Primeiro, assim, eu fui largado pelo avião numa pista deserta e fiquei lá horas, não apareceu ninguém. Aí eu saí andando com a minha mala nas costas, achei uma trilha, segui essa trilha, apareceu um carro cheio de garimpeiro, peguei uma carona e fui chegar numa vila de garimpeiro. Aí me falaram que o cara que ia encontrar comigo na pista não pôde ir, Ah, mas que eu pernoitaria num outro lugar ali perto e amanhã no dia seguinte ele ia me encontrar. E quando o cara chegou no dia seguinte lá para me encontrar, ele era assim, um farrapo humano, farrapo humano. E aí ele chegou para mim e falou assim: muito prazer, eu sou fulano, eu sou você amanhã. Aí eu falei, que isso, cara, tá maluco e tal, pô. Eu tava tomando banho de mar em Ipanema 2 dias antes, né? Queimado de praia, tapado, não sei o que lá. E eu falei, que isso, não, claro que não, não sei o que não. Fica tranquilo que eu sou você amanhã. E o cara foi embora assim, não voltou mais e foi se internar para se tratar, porque ele não tinha só malária, tinha outros problemas também. Tudo que ele pegou lá, né? E aí eu fui trabalhar e fiquei praticamente 1 ano envolvido nesse projeto lá. E era um lugar muito isolado, o acesso só era possível por terra, num determinado período de 2 meses por ano, o resto era avião, uma lama incomensurável. E quando chega perto da estação mais chuvosa, né, porque chove todo dia, mas uma vez só. Aí depois, quando entra a estação da chuva para valer, aí não para de chover. Aí chove o dia todo, não é todo o dia, é o dia todo, a noite toda, direto assim. E aquilo vai criando ali as condições para a malária agraçar. E a área de garimpo é sempre muito perigosa nesse ponto. É uma área sempre muito sanitária, é muito difícil de você viver, porque eu trabalhava para uma empresa que tinha uma mina subterrânea, já era difícil trabalhar lá embaixo, de pesquisa. E em cima da mina tinha um garimpo, que os garimpeiros não saíam, eles andavam armados, era aquele negócio. Era mais ou menos no mesmo período da Serra Pelada ali. Saía muito ouro dali e tal. E aí eu peguei a primeira malária, cheguei no hospital lá com febre, né, em Macapá, e falei para a médica que eu tô gripado, doutora, eu tô gripado. Aí ela falou, como que você consegue ficar gripado se aqui faz 60 graus na sombra, rapaz? Você tá com malária. Que malária, doutor? Eu tô me sentindo bem, eu só tô com resfriado. Que resfriado? Ninguém aqui fica resfriado, não. Aí ele já me mandou pro posto, já fui lá, fiz o teste de positivo. Aí, ok. Aí você faz o tratamento e tal. Só que eu voltei pro trabalho. Então você volta para a área onde você pegou, né? E sim, e aquela estatística que é horrível, né? Cada mosquito, eles ficam falando isso para você, né? Cada mosquito transmite a doença 1.008 vezes. Então, assim, teve um que transmitiu para mim 5, né? Não sei se foi o mesmo, mas foram 1.008 tentativas ali. E aí eu peguei uma, peguei duas, e numa terceira é que a situação ficou ruim, porque
Até então eu tinha tido a forma branda da doença e peguei uma forma que eles chamam de maligna, né? Não existe benigna, porque a doença é ruim de qualquer jeito. Mas era a maligna, que ela tem um ataque muito violento, assim, a febre, ela sobe tão rápido que você entra em convulsão, os ciclos são mais curtos e mais violentos, então a derrocada do seu organismo é mais difícil de frear, né? Porque o problema é que é uma doença que vai tirando cada hora um pedaço da sua resistência. Então, esse que foi o período que eu tive essa crise. Eu não lembro exatamente como começou. Me lembro que eu estava falando no rádio, eu tinha um PX, um rádio amador, e não lembro, e apaguei. Aí os meus colegas contaram que eu tive uma convulsão, eles me pegaram, levaram para o posto médico, e lá eu fiquei amarrado numa cama para não arrancar os coisas do braço e tal, e eles me colocaram um quinino puro, que tem cor daquele negócio de botar no vaso sanitário, sabe? Aquele pato purifica, que troço azul, assim. Aí eu tomei uma injeção intramuscular daquilo e tomei 500 ml, uma ampola na veia, porque precisava cortar a doença ali na hora. E nesse período aí, que é o que eu falo do índio que me visita, é que eu fiquei inconsciente várias horas, acordava, alternava a consciência com consciência ali amarrado na cama. E uma das coisas, a única coisa que eu lembro desse período é que eu acordei, eu estava no mato, na mata, sentado encostado numa árvore, no chão, assim, imóvel, sem forças, né? E aí vem um cara, que é um índio, e ele era um índio, não tinha muita eu sabia que ele era um índio porque ele tinha umas marcas no rosto. E ele abaixa, e atrás dele tem uma criança. E ele abaixa, e vem no meu peito e faz um quadrado com o dedo. E aí fala, esse aqui já foi. E levanta e vai embora. E eu acordei depois desse período, ali 30 horas quase, nesse consciência e consciência. E a única coisa que eu guardo desse período foi essa história. Então, é porque eu falo, o índio me visita nos sonhos, porque às vezes eu tenho, assim, umas sensações que me remetem ao início aquele início, quando a malária começa a atacar, você começa a ter uns calafrios, fica com muita sede e tal. E eu nunca tenho gripe, eu não tenho gripe, eu realmente não tenho resfriado, não tenho gripe, é uma coisa que raríssimas vezes eu tive na vida. Então, quando tem essa sensação, já vai aquele gatilho, Já gela. já gelo ali e tal. E aí sempre eu tenho a memória da história do índio que vem e me acalma, porque ele apareceu lá, botou a mão no meu peito, fez o quadrado e foi embora e eu tô aqui, né? Então aquilo passa e eu sigo, né? Hoje, com a questão do curso, da psicanálise, dessa leitura aberta, né? A gente lê aberto, lê pronto, ler com abertura para ouvir, para receber, né? Para mim, eu estou no curso também para aprender a ouvir, e falar eu sempre soube fazer, mas ouvir é mais difícil. E aí começa a dar significado nessas histórias, né? Colocá-las no papel é uma forma de reverenciar e homenagear esse... Não digo que é uma carga, né? Mas é uma coisa que eu carrego comigo ali, como tantas outras histórias. Então, assim, eu tenho o diário desse período que eu passei na Amazônia, onde tem essa história, e aí eu tenho o projeto de também transformar numa ficção para ele ficar mais palatável, né? Porque a situação que eu vivi como geólogo no meio de um garimpo na Amazônia, ela perdura até hoje. O garimpo é um câncer, ele é um câncer econômico, social, porque as pessoas que estão ali são pessoas que estão à margem de qualquer suporte institucional, social, são exploradas, são vilipendiadas, são vendidas, porque isso eu vi e acontece até hoje, por pessoas que não estão lá. E quem é o dono do barranco não mora no garimpo, né? Ele não bota o pé na lama. Mas vai ser difícil você achar uma ficção melhor do que a sua própria história, né? De você descendo no avião, na pista, e ninguém lá indo te Ninguém lá. buscar. Até só isso já é difícil, uma ficção que suplante isso, né? Era um lugar que era uma mineração pequena, mas que pertencia a um grupo japonês, onde eu era o único brasileiro que falava inglês com eles. De japonês só aprendi os palavrões para xingar ele, mas o resto a gente falava em inglês. E o resto eram todos peões que trabalhavam, a gente fazia um trabalho de cálculo de jazia, dessas coisas. E eu encontrei pessoas lá que
cara tinha de 19, 20 anos, não tinha um documento, nasceu não sei aonde, no interior do Maranhão, tava lá perdido. Brasil profundo, né? Nossa, cemitério clandestino, eu vi no meio de picada lá, assim. E deve estar tudo lá, né, Ambrósio? Tá, é que mudou Não de mudou lugar, nada, né? né? Porque assim, Mudou de lugar. o ouro termina num certo lugar, aí os caras vão para Vai outro, andando, né? vai andando, vai Isso aí andando. me lembra muito Joseph Conrad, Ah, sim. Coração das Coração das Trevas, né? Trevas, é. Que isso aí é 1902, Congo, É. toda aquela história. Depois virou um É. filme que é o É, Apocalipse É Now, maravilhoso. que é a Marlon mesma Brando, história, né? Maravilhoso. com Marlon Coronel, Olha Brando, só. né? Coronel Curti. Que é toda a mesma história da selva, né? E é presente, porque a selva tá lá. Então, tá tudo lá É. desse jeito aí. E assim, esse anseio de explorar a selva, de transformar em recurso financeiro aquilo lá, claro, tu deixa lá. Não, é um negócio, assim, a minha atividade como geólogo já era um pouco destrutiva, né? Assim, a gente tinha que abrir certas clareiras para fazer pesquisa, tinha que colocar dinamite para fazer as galerias, tinha que dar fogo de dinamite. Eu não fazia diretamente, mas eu auxiliava ali no trabalho também. É um trabalho perigoso, é um trabalho tóxico. E aí você fica vendo um certo Brasil, né? Que ainda persiste, totalmente à margem, né? Tá lá. Os pilotos, eu voei em avião que não tinha banco, a gente sentava em caixote de laranja e tanque de diesel para fazer as máquinas de garimpo funcionar. O cara tirava tudo dentro do avião. Eu voei num teco-teco uma vez que era para 6 com 9 pessoas mais a Eu bagagem. fiz carreira na indústria de caminhões, né? Então você acaba entendendo toda a logística do país, como ele é ligado, e tem muitas áreas no Brasil hoje que são do garimpo e ninguém entra e pronto, né? Tem espaços no Brasil que a gente fala dos espaços nas cidades Isso tomados exatamente. pelo narcotráfico. Que a polícia não entra, né? Não é bem só lá, né? Não, são regiões gigantes na qual o Estado não entra e aquilo lá é garimpo e acabou e tá bem dividido, né? Se você Gera muito dinheiro, sim. né? Agora, Gera muito dinheiro para pouco. entre Manaus e Boa Vista existem quilômetros e quilômetros que ninguém passa e pronto, acabou, a gente sabe onde tá. O Amapá era um lado meio esquecido, né? Também o Par de Norte lá, sim. Ele era um território que tinha virado estado ainda muito recente, então não tinha uma estrutura muito. Então não tinha nada que você pudesse recorrer, assim, né? E se você pega a estrutura de regularização de terras, se você pegar o estado do Pará, deve ter uns 5 parás, um em cima do outro, em 5 andares de registro de terras. Então, é o nosso Brasil. Quem conhece bem. Um em cima do outro, 5 andares, agora vai ser muito legal porque eu vi a obra do Sebastião Salgado mostrando o garimpo. Agora eu queria ler a sua versão, o que você vai trazer em palavras, porque o Cadão falou muito, aliás, o Rafa falou muito bem. Aquela hora que você fala que você desceu do avião e não tinha ninguém, você seguiu por uma picada, aquilo me pegou, Ambrósio. Rafa, você foi direto no assunto. Entre eu descer e resolver sair numa picada, eu fiquei 3 horas. Meu 3 Deus. horas ali sentado na minha mala. Lembrando que 2 dias antes ele tava tomando sol em Ipanema. Pois é. Tinha terminado o dia tomando um chopp no Diagonal, em Leblon. Eu falei, amanhã eu vou pegar um avião para Belém e tal, vou comemorar. E isso que é conhecer todas as camadas da vida, né? É aquele pensamento maldito do o que é que eu tô fazendo aqui? Onde eu vim parar? What the fuck are you doing? Não, e pior, não dava nem tempo de rever, porque eu me pensei ali esquecida e morta, porque não tinha ninguém. Quer dizer, não é força de expressão, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. É literal, né? A pista no meio do mato, eu podia ter voltado com o piloto, quando eu pousei e não vi ninguém, podia ter voltado com o piloto, mas assim, que era uma questão assim, o cara tá chegando, e de repente, porque eu tinha passado no escritório da empresa em Macapá, me garantiram que tinha alguém lá e tal, não sei, era tudo mentira. E aí o piloto tirou minha vaga, botou no cantinho, bateu no meu ombro, falou, cara, boa sorte pra você, e tchau. Entrou no avião E não existia celular, né? Não tinha nada. nothing, né? Você tá lá no meio do mato, é um abraço. Esses pilotos são os caras muito
muito doidos. Pra conseguir, né, fazer o que eles... Arriscam a vida direto, né? Ah, nossa, é muito, muito. Assim, a gente voava a maior parte do tempo sem enxergar nada. Nossa. E esses aviões, eles não têm auxílio à navegação por instrumento, né? Então, quando eu voava, né, isso foi naquela época, década de 80, o cara tirou um pedaço de papel de uma folha de caderno com umas coordenadas assim e pregou no vidro na frente dele. E na mão aqui ele ia com o cronômetro. Então ele decolou, aí deu 15 minutos, aí soltou o cronômetro. Deu 15 minutos e 30 segundos, ele travou de novo, aí tinha lá o ângulo. Aí ele fez o ângulo. Abriu de novo. Aí pá. Até chegar no final do caderno tinha um X com a bolinha. Aí eu, curioso, né, perguntei, e o que acontece quando chegar no X ali, né? Como é que faz pra pousar? Aí ele falou, aí é outra história, eu vou procurar a pista. Sim. E aí ele ficou rodando. Mas pra você ver como é que cada um encara a história de um jeito. Pra mim, essa parte da sua história já virou um filme de terror que você não imagina. Do jeito que eu tenho medo, você começou a contar essa parte aí do papelzinho grudado, já para mim virou filme de terror já. Ou assim, a chuva pesada, né? Chuva na Amazônia não é fácil, né? Mas o cara era muito experiente, muito experiente. E assim, ele deu 3 voltas, ele viu um pedacinho numa nuvem do chão, ele sabia onde ele estava. E ele botou, desceu e pousou o avião na Fantástico. pista. Outros não eram tantos, tanto é que eu participei de uma vez uma operação, como estava voando, uma operação de busca de um avião que desaparecia, e esse nunca foi encontrado. Esse desapareceu mesmo e sumiu e não se soube mais desse piloto, porque a margem de risco é enorme, né? Esse cara que era de lá, que conhecia muito, que voava muito lá, ele tinha o sexto sentido dele. Então, em certas circunstâncias, ele não arriscava, mas outros não tinham, né? Um outro piloto dele com quem eu voei, nessa mesma operação, para chegar lá, ele distraiu, ou ele calculando a entrada para a pista, e abaixou o avião demais. E aí, quando ele estava fazendo a curva, eu estava do lado direito, olhei pela frente do avião e vi as árvores já. Ele tinha perdido a altitude e não tinha percebido. Aí foi só o tempo de tirar o avião da árvore maior, assim, e passar, Puxar o manche. passamos ali, eles chamam de espanta-macaco. Passar com a roda raspando nas folhas, né? Aí o cara ficou nervoso, assim, eu vi que ele tava tremendo. Aí eu falei, cara, não vai tentar pousar agora, essa cota a gente já deu. Vamos voltar para Macapá e eu hoje não quero mais voar, não. E a gente voltou e no dia seguinte, esse outro piloto mais experiente é que foi levar a gente. Eu vou contar isso de algum jeito, não sei quando, mas... Tô esperando, agora estou esperando, assim, ansiosamente, porque como eu já vi o seu jeito de escrever, me apaixonei, só de você contar já é fantástico. Não, agora eu tô muito preso no trabalho, na oficina de escrita da DIP, né, que também Agora sim. e é por isso que vai demorar um pouco ainda. Por falar em Instituto DIP, você me contou você contou um passant, e é por isso que eu quero perguntar. Você falou que ter ido para psicanálise passou por você ter ido pensar, estudar É, filosofia, né? Com aquele seu isso. professor. Conta disso para mim, para nós aqui, para os nossos amigos todos que estão nos ouvindo também. Eu não queria formalmente fazer um estudo, né? E eu encontrei uma proposta em que o professor, eles discutia filosofia. Professor Sávio Lacerce, Sávio Lacerce, é um grupo chama Amigos do Saber. da UFRJ, né? E ele trabalha a filosofia com o pé na cultura. Então, assim, escolhe filmes e relaciona com filósofos específicos para aqueles filmes. Escolhe textos de autores e aloca um filósofo que acompanha aquela ideia. Então, a gente vai lendo, vai discutindo na aula a filosofia com base em alguma coisa. E também tem os filósofos que ele curso de Nietzsche, curso de Hume. Para mim, o que é o meu filósofo de cabeceira, que é o Byung-Chul Han, que a gente lê muito lá. E isso foi bom porque é aprender a abrir para ouvir outros conteúdos, entender essa formação, sabe assim. E eu não teria conseguido chegar na DIP com essa proposta
da cultura se eu não tivesse tido a abertura para a filosofia me levar até lá, entendeu? O processo filosófico, eu acho que ele está presente na forma como eu recebo os conteúdos e isso eu trabalho esses conteúdos, como eu escrevo, né? Um dos contos do Pesadelos Casuais é inspirado num trecho de um livro do Michel Foucault, Ah, fantástico. que chama O Panóptico, esse conto. Então, é inspirado nesse trabalho do Foucault. Então, assim, acho que a filosofia passa por isso. E a gente depois, no próprio curso de psicanálise, você vai ali, né, sempre na borda ali, vai para filosofia, volta para psicanálise, filosofia. É tudo muito imbricado, Tudo muito imbricado. que é muito bom também. Você já é o segundo com o mesmo caminho que vem aqui no programa já. No episódio anterior, a gente estava com a Nina Saraldi e a formação dela é filosofia. Depois ela foi fazer o doutorado dela em psicanálise, mas a formação dela, a acadêmica dela foi filosofia na UFRJ, né? E é um caminho bem interessante esse da filosofia para a psicanálise. E vice-versa, né? É porque eu nunca canso de lembrar que o Freud ganhou o prêmio Goethe em 1930, que depois o Hitler queria tirar em 33, porque justamente ele andou pelo humano nas suas mais diversas sendas, vamos dizer assim. Então, eu acho que é isso também, né, Ambrósio, que você foi buscar pela sua vida, né? Você é um homem dos 7 instrumentos, né? Você já andou Saquei Meca também, né? Com essa sua curiosidade aí, que é delicioso de ver. Um andarilho. É, um andarilho. Bom, eu ficaria aqui a noite inteira porque eu tenho certeza que você tem história para mais de metro, né? Ou Quilômetros. como diria lá, né? Lá nos interior, né? Para mais de metro. Um homem que é... E para mim, assim, é uma felicidade tão grande que você tenha vindo para o Instituto, que você esteja nesse momento da sua vida aberto para psicanálise, trabalhando tudo isso. Eu tô em casa, assim, tô me sentindo... Achei minha praia, sabe? Assim, muito bom. Isso você não sabe como assim me deixa com o coração em festa, porque o Instituto foi fundado para isso, para a gente poder trazer gente muito boa para psicanálise, né? Gente com essa vivência, com esse olhar para a vida tão rico como o seu. Claro, e cada um tem um, né? Tô na expectativa aí de saber o retorno da primeira oficina da escrita, né? Olha, eu não, juro que eu não sei de nada. Eu fiz em cima do Vidas Secas, né? Nossa. Então, por isso que foi um trabalho literário, por isso que eu falei que a DIP tá me ocupando para escrever outras coisas. Eu peguei o Vidas Secas, pesquisando, eu vi que a personagem, que é a mulher do Fabiano, que é o principal, ela não tem fala, e ela não é definida em lugar nenhum. Ninguém estudou ela, ninguém pesquisou ela, e ela é uma personagem riquíssima. Ela não aparece, né? Ela não aparece, e ela é uma personagem riquíssima. E aí eu fiz uma sessão de psicanálise ali para saber quem é a Vitória. Nossa, fenomenal. Agora eu tô com vontade de ler o seu trabalho, mas eu não vou me meter, juro. Eu tô curioso para saber o que o pessoal achou, porque tem o trabalho literário e tem a conceituação do trabalho junto, né? Que eu acho que foi bacana também poder fazer. Agora vamos pro próximo, tem outro para fazer. Tem outro para fazer. É que assim, né? Como você é um homem das letras, deve ser uma delícia ler o seu trabalho. Mas você sabe que essa experiência é uma experiência fantástica para o Instituto, porque a gente vai conhecendo as pessoas que estão lá muito pela Eu acho escrita, demais. né? Como é que elas trazem os conceitos por esse viés. Quer dizer, é riquíssimo para nós também. Muito, 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 muito rico, Ambrósio. Riquíssimo, riquíssimo. Que bom. Eu acho mesmo, porque eu adoro as aulas, adoro o grupo, professores, assim, cada aula é uma viagem, é muito bom. A gente está provocando, né? Provocando o mundo, Ambrósio. Eu acho que tem certas pessoas que têm, assim, vocação para provocar. Você é um também, né? Sua vida é uma provocação. Alguém me pergunta, como é que você se aguenta, Selma? Bom, provocando. E você, Ambrósio? Também. E a sua provocação vem muito pela escrita, né? É isso aí. Bom, mas olha, foi um prazer. Olha, uma noite Eu agradeço. linda. A sua fala é uma honra ter você aqui e no Instituto, Ambrósio. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio poder participar e partilhar com vocês aí, conviver com vocês, né, do grupo. Fiquei super feliz de estar aqui no podcast também. É muito bom poder falar das coisas. Uma boa noite para todos os nossos ouvintes. Obrigado. E uma semana linda. Até mais. Como você se aguenta?
um podcast que é diálogo e não divã, realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla.